nosso programa de hoje vai falar sobre o tema sexualidade em situações especiais. Eu estou aqui com o Fruto do Desejo, convidando vocês a nos assistirem. Hoje o programa Saúde em Foco vai abordar o tema sexualidade em momentos especiais da vida, na infância e durante o período gestacional. O desejo, aqui simbolizado pela maçã, ele é inerente ao ser humano. A sexualidade, ela faz parte do desenvolver do ser humano. E essa descoberta da sexualidade e das zonas do corpo que são prazerosas acontece já na infância. A criança, assim que ela começa, mesmo quando bebê, mas quando ela já começa a se locomover, quando ela já consegue se tocar, ela identifica no seu corpo áreas que são prazerosas ao toque. E essa descoberta, ela é uma coisa natural, inerente, sem nenhuma malícia. E é nesse momento que os pais, que os responsáveis têm que ter essa visão, essa capacidade de entendimento para poder orientar essa descoberta de uma forma saudável, para que isso não crie bloqueios, mas também para que isso não se torne atitudes socialmente não aceitáveis. E existe dentro dessa nossa população de crianças algumas pessoas que são eternas crianças e que mesmo em corpo de adulto permanecem com mentalidade e com atitudes de criança. E é nesse momento que a sabedoria e a percepção dos responsáveis tem que ser ainda mais aguçada. Nós temos, por exemplo, as pessoas com síndrome de Down. E essas pessoas são eternas crianças, em alguns casos, e isso em todos os seus aspectos, inclusive na sua sexualidade, tem que ser abordado como tal. E para isso eu convidei Karina Brum, sexóloga, que desenvolve uma tese com pessoas com síndrome de Down abordando essa sexualidade. Karina, nos fale um pouco mais sobre esse assunto. Certo, Ana. Nesse trabalho que a gente tem desenvolvido, nós estamos tentando principalmente falar sobre mitos e tabus. Porque você fez um resumo muito bonito agora, realmente. A criança que tem o seu desenvolvimento pleno e saudável, ela vai se descobrindo. É natural, é muito bom. E os pais ou os responsáveis, eles têm que estar de acordo com esse desenvolvimento. Todos nós passamos por isso. E esse boicote que existe, às vezes até por não saber, por desconhecer, e é um grande ponto que eu coloco de observação, nós não temos conhecimento suficiente de educação sexual e aí isso causa um bloqueio. A criança, quando ela vem com algum tipo de deficiência mental, algum tipo de atraso, né? Ou a criança que tem a síndrome de Down, ela tem isso muito puro dentro dela. Sim. Muito puro. Então, ela não vê malícia alguma, até porque é um ato normal para qualquer criança. O ato da descoberta é normal. Para ele também. E os pais têm muita dificuldade em orientá-los. Talvez por vergonha, talvez até por falta de conhecimento mesmo. E aí eles deixam isso para a escola, onde dá também um certo problema. Então, e o que a gente vê hoje é que com toda esse estímulo à inclusão, e isso tem que acontecer realmente, só que às vezes peca-se um pouco nesse aspecto, porque você inclui uma pessoa especial em grupos de brincadeira, na escola, em todos os... é tranquilo. Só que quando essa pessoa manifesta a sua sexualidade com esta inocência toda que é inerente a ela, mas isso causa, né, um certo choque, as pessoas responsáveis não sabem lidar.
Sim, até porque a primeira atitude da criança é o ato do toque íntimo, né, da masturbação. E a criança, quando ela tem um certo desenvolvimento correto, cognitivo, né, afetivo, emocional, ela faz isso dentro de um limite. E ela sabe que ao público, na sociedade, não se deve fazer. Uma questão de proteção. A criança que tem algum tipo de deficiência, ninguém teve paciência de ensinar isso a ela. Carinho, e tem que ter realmente paciência, a palavra é essa. E é uma das polêmicas, né, e dos dilemas, esse ato exacerbado nas escolas, na rua, a criança se toca e os pais, eles interpretam assim, a minha criança, o meu filho, ele tem uma necessidade especial diferente. Ele pode ser até considerado como um anjinho e isso às vezes atrapalha no todo do processo. Isso. Porque, na verdade, ele tem a sua deficiência, sim, cognitiva, mas ele é uma criança normal para aquela fase onde ele parou, que seja 2, que seja 4, que seja 6 anos. Então, a sexualidade faz parte de uma criança normal. E o que a gente quer é que essa noção e esses ensinamentos sobre a sexualidade normal na criança e normal na criança especial também, ela tem que ser passada. Sim, o certo, o ideal, o sonho de todo sexólogo ou profissional que trabalha com essa área é que a sexualidade seja tratada sem tabus, tanto na fase da infância, do desenvolvimento, quanto chega na pré-adolescência, quanto na fase adulta. É fácil? Com certeza não é, mas não podemos mais deixar isso coberto. Sim. Nós temos que ensinar. E nem repreender, sim, né? E nem ter essas atitudes repreensivas que acabam gerando um problema ainda maior com a série de inadequações que a gente vê que existem por aí. Com certeza. Essa parte de falar não, do ser agressivo, isso tem que acabar. Com certeza. Karina, muito obrigada pela sua participação. Espero que a conclusão dessa sua tese seja realmente usada em todas as escolas, em todos os órgãos e principalmente nas famílias, para que a nossa atitude frente à sexualidade das crianças seja natural, para que a gente crie um mundo de adultos adequados sexualmente e que a gente nunca esqueça que aquele adulto ali que tem uma necessidade especial, na verdade ele é uma criança num corpo de adulto e ele deve ser visto, respeitado e tratado como uma criança. Dando continuidade ao nosso tema sexualidade em momentos especiais, vamos falar sobre o período gestacional. Esses 9 meses de gestação pode ser vivido de uma forma saudável na esfera sexual também. É lógico que ocasionalmente existem restrições por alguma alteração obstétrica, mas numa gestação de baixo risco, onde tudo está correndo bem, a sexualidade, a intimidade pode e deve ser explorada sem problema algum. E para falar um pouco mais sobre esse tema, estou aqui com a doutora Ana Luísa, especialista em sexualidade humana, e vamos abordar um pouco mais esse tema, Ana Luísa. Eu acho muito interessante a gente falar desse tema porque é um período que a mulher fica tão fragilizada, né? É um período que surgem tantas dúvidas e às vezes elas não têm o espaço para falar sobre isso. Então, como você bem disse, tem uma pequena parcela das gestantes que vai ter uma ou outra restrição e a gente nem vai falar muito disso aqui porque o seu médico é aquele que vai poder te orientar com maior clareza qual vai ser essa situação em que a gestante vai estar com alguma restrição para atividade sexual. Mas mais de 90% das gestantes estão livres para explorar o seu corpo, para explorar esse novo momento, essa nova situação que elas estão vivendo de uma maneira alegre, prazerosa e de descobertas, porque não? A gente tem um monte de coisa para descobrir nessa fase da gravidez. E essa enxurrada hormonal que a gente leva durante a gestação pode, inclusive, em alguns casos, melhorar, né, a questão da libido.
né? Até porque você deixou de usar métodos contraceptivos que muitas vezes deixam a libido diminuída, não é verdade? É verdade, a gente tem algumas coisas que acontecem. Então, primeiro é exatamente isso que você falou. Antes, aquela relação que podia estar relacionada a um bebê que talvez não fosse para aquele momento, acabou essa situação, o bebê já está ali. Então, é uma preocupação a menos. Segundo, que a gente não está usando nenhum método contraceptivo que eventualmente pode interferir na sexualidade da mulher. E por último, é um corpo que está se transformando, que, como você disse, tem uma enxurrada de hormônios atuando nesse corpo da mulher. Não precisa assustar, pode acontecer num começo, num misto de hormônios e de ansiedade, que esse desejo diminua um pouco por parte do casal. Então não necessariamente só da mulher. No comecinho é comum que a gente tenha uma diminuição do desejo tanto do homem quanto da mulher. A partir daquele momento que a gravidez foi reconhecida, que aquele casal se entendeu e compreendeu que aquele novo serzinho é bem-vindo naquela situação, a coisa muda de figura, então vem a parte hormonal para o lado positivo, né? A mulher pode acontecer da mulher inclusive ter um maior desejo sexual, tá mais disposta para o ato, mais disposta para o namoro, para o envolvimento, com toda aquela situação nova que está ocorrendo. E uma outra faceta dessa relação, desse período, é o comportamento do homem, né? O homem, ele pode ficar à vontade na relação, porque assim, anatomicamente não vai incomodar de forma alguma o bebê em momento algum. Então o que a gente vê é que tem alguns homens que desenvolvem um certo medo de chegar perto da mulher nesse período por conta de proteção ao bebê. Mas isso não existe, né, Ana? Não, é verdade. Então é bacana você falar disso, Ana, porque a gente tem duas situações. Uma é o medo de machucar o neném, o medo disso causar algum dano real para a gestação. E a gente, como a gente já disse no começo, na grande maioria dos casos esse risco não existe e o seu obstetra vai ser a melhor pessoa para te dizer quando houver esse risco. A segunda coisa que é muito interessante que a gente observa é que o homem passa a enxergar a mulher como mãe e não como a sua parceira. Então é uma coisa legal de ser vivenciada pelo casal. Então realmente aquela mulher, principalmente numa primeira gestação, deixa de ser só a companheira, só a namorada e passa a ser mãe. Mas isso não tira o outro papel dela. Ela continua sendo a amante, a parceira, a companheira. E muitas vezes, durante aquele período que tá tudo ficando diferente, que tem um bebê crescendo ali dentro, ela sente falta do companheiro. Então, ficou na dúvida? Leva o companheiro para consulta, conversa com seu obstetra, explica dos riscos que na grande maioria das vezes eles não existem e traz ele para vivenciar essa descoberta junto com a gestante, né? Sim. E eu costumo dizer, né, para as pacientes que às vezes elas perguntam: e quando é que eu devo parar, né, que eu não posso ter relação? Eu falo, bom, quando você estiver internada no hospital para ganhar bebê, é melhor não ter, mas até então não existe nenhum tipo de restrição. E o que é interessante são as dicas das posições também. É óbvio que a barriga, quanto maior fica, vai ter que sofrer uma certa adequação esse casal, não é? Mas isso é tão legal de você falar, porque tem mulheres que sentem prazer numa determinada posição, ou tem casais, na verdade, né, que se habituaram a uma determinada posição, que é fácil para os dois, que é prazerosa para os dois e se acomodam naquilo. A gravidez é um período especial que tira o casal desse conforto, dessa acomodação. Porque, como você disse, tem uma barriga ali na frente, então eles precisam encontrar novas posições. E às vezes essa obrigatoriedade por conta da barriga que de repente surgiu, traz para o casal uma gama de novas atividades, de novas posições que podem, na verdade, às vezes trazer mais prazer do que eles estavam habituados antes, do que eles nem tinham experimentado antes. Então, é uma fase assim, de experimentar, de sentir, de viver novas experiências entre o casal. Sim, e a parte de cuidados, ela continua também de acordo com tudo o que é necessário.
Por exemplo, o uso de preservativos quando existe alguma possibilidade de doença sexualmente transmissível, isso é obrigatório, e o período gestacional também, porque nem sempre essa gestante está com um parceiro fixo. Então, esse período gestacional não blinda essa gestante contra qualquer tipo de doença sexualmente transmissível. Então, os cuidados continuam sendo os mesmos. Inclusive, nessa fase, por mudança de pH, a gente até tem uma incidência maior de algumas patologias, como a candidíase, né? É verdade. Às vezes, micro-organismos que estavam ali num ambiente tranquilo, sem se proliferar além daquilo que deveria, às vezes isso acaba acontecendo e a gente tem incidência maior de candidíase, de vaginoses, que para a mulher são corrimentos um pouquinho diferentes do que aquilo que ela está habituada. Então, a secreção vaginal, ela pode aumentar durante a gravidez e isso é normal. Mas sentiu diferença no cheiro, começou a arder um pouquinho, começou a ter algum tipo de desconforto, é bacana conversar com o seu médico. Eu sempre falo para as minhas pacientes, pode viver normalmente, não pode ter dor e não pode ter sangramento. Aconteceu qualquer uma dessas coisas, a gente pode supor que pode ter alguma coisa errada acontecendo. Então, procura seu obstetra e veja se não tem nada de errado realmente acontecendo. Então ficou essa super dica agora que nós estamos às vésperas do Dia dos Namorados. Todas as gestantes, todos os casais gestantes podem e devem aproveitar da sua sexualidade. A natureza trouxe o Barbatimão. Agora a Ana Matos Cosméticos traz os benefícios do Barbatimão em uma linha natural e sem corantes para você. Sabonetes, sabonete líquido, creme para as mãos, creme hidratante para o corpo e pós-barba. Linha Barbatimão Ana Matos. Nada mais natural que cuidar de você. Nas melhores farmácias e no site www.anamatos.com.br. Família feliz é família protegida. Na Vacine Care, você encontra vacinas importadas para crianças, adolescentes e adultos. Furo de orelha seguro e higiênico, teste de alergias, teste do pezinho, rede fria controlada 24 horas por dia. Temos um espaço especial e divertido para o seu filho e uma equipe de profissionais especializados. Vacine Care, clínica de vacina especializada. Casa Design Móveis. Nova loja. Altos da Afonso Pena. Venha e surpreenda-se. Amor e sexo são fundamentais para a sua qualidade de vida? Para você, sua vida sentimental é uma prioridade? Em Campo Grande, a Labareda Boutique Sensual oferece lingeries fetichistas, acessórios, cosméticos sensoriais e cursos que vão melhorar a sua vida sexual e incendiar a sua relação. Labareda Boutique Sensual. Única, discreta e completa. Rua 13 de Junho, 896, Jardim dos Estados. Labareda, a sua boutique especializada em sedução. No quadro Intimidade de hoje, aqui no Labareda Boutique, nós vamos abordar o tema alterações anatômicas das ninfas. O que seriam as ninfas? As ninfas, essa palavra ninfa, ela tem vários significados, mas no corpo humano ela se refere aos pequenos lábios. Na nossa região vaginal, nós temos os grandes lábios, que é a região que tem mais pelos. Aí nós temos essa dobrinha de pele que se chama pequenos lábios e que protege
protegem e que fecham a abertura vaginal. Como todos nós somos diferentes, essa região também não deixa de ser diferente. Existem pequenos lábios que são realmente pequenininhos. Alguns são um pouco maiores, alguns são finos, alguns são grossos, alguns de um lado é maior do que o outro. E toda essa variação anatômica, ela é normal. Da mesma forma que existem orelhas pequenas, grandes, de abano, narizes empinados, redondos, enfim, uma variedade anatômica nessa região também existe. Contudo, algumas vezes, em algumas situações, quando existe uma certa hipertrofia dos pequenos lábios, ou seja, um aumento desses pequenos lábios, em algumas situações isso pode se tornar incômodo, como, por exemplo, na prática de alguns esportes, como o ciclismo. E algumas vezes, algumas situações do dia a dia, como no uso de uma calça jeans muito apertada, quanto no uso de alguns tipos de lingeries. E para falarmos um pouco mais sobre essas alterações anatômicas que devem ser vistas apenas como alterações anatômicas e não defeitos, Karina está aqui para me ajudar, né, Karina? Sim. E o que a gente quer mostrar é que essa abordagem pelas pacientes, pelas mulheres, tem que ser natural, não é? Sim, meninas, é totalmente natural. Nós somos diferentes, todas nós somos. E conforme vai passando a idade, ficamos ainda mais. E existe essa modelagem, né? Pequena, grande, mais estreita, mais larga. Aqui na Labareda a gente encontra muito essa reclamação das meninas falando: Karina, mas eu sou estranha. Não, você não é estranha, você é normal, fique tranquila. Agora, quando isso chega a causar algum incômodo, algum desconforto, existem algumas técnicas, a gente ensina alguma coisinha simples, porque o intuito não é machucar, o intuito é você realmente evitar desconforto. Então, é saber ajeitar, é saber arrumar certinho na calcinha, não ter vergonha de se tocar e ajeitar, não ter vergonha de usar até um lubrificante especial para manusear, não é? E, obviamente, se causar muito desconforto, procure um ginecologista. Então, porque quando esse desconforto ele é recorrente e isso deixa de ser simplesmente uma alteração anatômica e passa a ser visto por essa mulher como um defeito e isso te causa algum trauma, alguma tristeza, alguma inadequação, existem tratamentos para correção. E o tratamento cirúrgico é um deles. Inclusive, o nome que se dá ao tratamento cirúrgico é ninfoplastia, ou seja, redução do excesso dos pequenos lábios. Essa cirurgia é uma cirurgia bastante simples, ela trabalha só a parte externa dos pequenos lábios, ela pode ser feita a nível consultório, ou seja, a nível ambulatorial, com anestesia local, como ela pode ser feita em nível hospitalar, com um bloqueio anestésico um pouco mais eficiente. Isso vai depender da paciente e do quadro que a gente está avaliando. Mas no dia a dia é interessante observar até as lingeries, né, Karina? Justamente, é muito importante a mulher saber escolher a lingerie. Porque se você sabe que você tem uma região íntima um pouquinho maior e te causa desconforto, o que a gente pede? Tomar cuidado com lingeries de renda. E assim, é sexy, é bonito, ótimo, mas então vamos deixar para usá-la perto da hora de namorar. Não ficar o dia inteiro usando uma renda que vai te machucar, que vai agredir, que vai traumatizar aquela área que você tanto precisa, né? Sim, sem dúvida. Então nós quisemos com esse programa explicar a todas que nos conhecer é muito importante, entender que somos diferentes e que as particularidades de cada um podem ser vistas, aceitas e tratadas no dia a dia com muito bom humor, com muita sabedoria. E que se isso incomodar, existem tratamentos sim ao alcance de todas.
Eu sou Reinaldo Lopes Acamini, dentista, atuante na área de odontologia do esporte. Estou aqui no quadro Prevenção em Foco, oferecimento da Secor. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre odontologia do esporte. Essa área nova, ela está muito ligada a toda a parte preventiva da odontologia. Se a gente observar todos os programas preventivos, como a gente tem atuando hoje no Grupo Qualidade em Saúde, a preocupação com a prevenção da saúde bucal, o check-up, tudo isso aí está dentro de uma filosofia da odontologia do esporte. O que vem a ser isso? A gente sabe que existe aquele chavão que a saúde começa pela boca, tudo bem, mas aonde que isso interfere no nosso atleta? E aí vem um detalhe importante. Quando eu falo atleta, eu não estou só me referindo àquele que está lá na competição, que aparece na mídia, que está no top de todas as modalidades. Você que pratica uma atividade física, que vai à academia, que faz natação, que joga seu futebol no final de semana, você é um praticante de atividade esportiva. E como todo praticante, você está submetendo o teu corpo a alguns excessos. O que acontece com a odontologia do esporte, então, em relação a essa preocupação da prevenção? Quando o nosso corpo exerce alguma atividade extra, ele se divide nas funções de reparação. Quando você está fazendo um exercício físico, teu corpo sofre. Os músculos têm que se recuperarem, você precisa de sono, você precisa de alimentação. Quando você tem um problema bucal, primeiro ponto e mais importante, você tem que entender que teu corpo está se dividindo entre curar teu músculo e curar a tua boca. Então o problema da odontologia de esporte, a preocupação da odontologia de esporte dentro da saúde geral se fundamenta principalmente nesse ponto de vista, de que a ausência total de problemas bucais vai oferecer uma melhora geral no desempenho esportivo, seja ele amador ou profissional. Nós temos então uma preocupação hoje gritante em relação às categorias de base. A criança que começa a sua atividade física e vai crescendo dentro da modalidade esportiva, ela pode ser moldada pelo técnico, pela equipe, e da mesma forma a saúde dela pode ser moldada através da prevenção, para que ele chegue lá na idade adulta como talvez um atleta de ponta, sem problemas bucais que às vezes não vão ter uma solução tão satisfatória quanto teriam se houvesse uma intervenção na infância ainda. Vamos citar um exemplo clássico disso. Respiração bucal. O atleta adulto que é um respirador bucal, ele não se regenera. Por quê? O sono dele é deficiente, ele não atinge aquele estágio de sono onde ele precisa obter o descanso reparador do corpo. E na maior parte das vezes essa respiração bucal está ligada a má posição dentária. Se aquele atleta ainda na categoria de base sofresse um acompanhamento por parte de um dentista, fizesse toda uma remodelação do seu crescimento ósseo bucal, permitindo que o problema de respiração bucal fosse minimizado na idade adulta, ele teria um rendimento maior, decorrente de um sono melhor e uma reparação corporal geral melhor. A odontologia do esporte, por ser uma especialidade nova, ainda gera um pouco de dificuldade em relação ao público, aos atletas, aos esportistas, amadores ou profissionais, de receberem a orientação adequada. Mas existem associações, existem academias brasileiras de odontologia do esporte. Então nós recomendamos, como representantes da odontologia do esporte, que se procure um profissional especializado para que ele possa orientar da melhor maneira possível todo o acompanhamento da saúde bucal do esportista. O Prevenção em Foco fica por aqui. Qualquer dúvida sobre odontologia do esporte, pode entrar entrando em contato pelas nossas redes sociais.
Espero que tenham gostado dos temas abordados no programa de hoje e que todos tenham um ótimo Dia dos Namorados e que essa data seja estendida para todos os outros dias do ano. Espero vocês no próximo sábado, no mesmo horário.